Graças e paz, meus queridos e amados irmãos, Pastor Jota, em mais um vídeo para abençoar o seu coração. Hoje eu quero trazer para você uma palavra de esperança. O texto que nós vamos ler se encontra em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, aonde o apóstolo de Jesus, Pedro, vai dizer, o apóstolo da igreja, vai dizer que, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, o Senhor se volta contra os que praticam o mal. Antes de nós meditarmos nessa palavra, se você puder, por favor, se inscreva no nosso canal, dá um like aí, compartilhe, nos ajude a levar uma palavra de esperança, de edificação para as demais pessoas espalhadas aí nesse mundão, não é verdade? Queridos, Pedro ele faz uma declaração muito linda e nós vemos pelo menos 3 verdades dentro dessa declaração que Pedro faz. Porém, antes de nós falarmos dessas 3 verdades, eu quero te levar a entender o porquê Pedro consegue fazer essa declaração. Lembrando que essa declaração de Pedro 3:12 é, na verdade, a citação do Salmo 34, versículo 15 e versículo 16. Então, em um momento da vida de Pedro, ele pega o Salmo e ele insere dentro da sua história, em uma das suas cartas, declarando esse Salmo, mostrando para nós pelo menos 3 verdades que nos darão muita esperança durante a nossa vida, a nossa caminhada. A primeira verdade é que os olhos do Senhor estão sobre nós, em meio às nossas tribulações. Deus está nos vendo, Deus não se esqueceu de nós. E aí nós vamos, por exemplo, analisar a história de Pedro, quando ele, em Atos capítulo 12, foi aprisionado por Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande. O que acontece? A igreja estava sendo perseguida, muitos estavam sendo mortos, torturados, presos, e Pedro então é preso e colocado na prisão. E nós vamos ver que, em meio às suas cadeias, guardado por no mínimo 4 soldados, porque eram 16, porém em turnos de 3, então eles ficavam 4 num horário, 4 no outro, 4 no outro. 2 guardando as portas, 2 acorrentados junto a Pedro, e aí nós vamos ver Pedro dormindo na prisão. Por que ele estava dormindo na prisão? Porque ele estava tranquilo, sabendo que o Senhor olhava para ele, que o Senhor estava vendo aquela situação, que o Senhor estava vendo aquela perseguição, que o Senhor estava vendo aquela adversidade, que o Senhor estava vendo aquela injustiça que estavam cometendo com ele. Quando nós entendemos isso, nós aprendemos a descansar no Senhor. E é isso que Deus quer que você faça em tempos de tribulação, em tempos de luta, de dificuldade. Descanse no Senhor. Deposite a sua ansiedade sobre Ele, tendo a certeza e a convicção de que Ele está te vendo e que Ele está trabalhando em seu favor. E aí Pedro vai dizer, o Senhor está com seus olhos sobre nós, mas não só isso, Ele responde às nossas orações. Enquanto Pedro estava na prisão, dormindo, durante 7 dias, a igreja estava orando por ele incessantemente. E Deus ouve as nossas orações. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração da igreja, Deus ouviu a oração que Pedro fez durante esses 7 dias, e à noite ele estava dormindo tranquilo lá na cadeia, sabendo que ia ser morto no outro dia, mas Deus ouviu a oração e a Bíblia vai dizer que o anjo veio enviado por Deus, entrou na cadeia, tocou em Pedro, acordou Pedro, as correntes caíram, as portas se abriram e ele foi mais uma vez livre das suas cadeias,
mais uma vez experimentou o milagre de Deus, mais uma vez fez com que o nome do Senhor fosse glorificado através do seu testemunho. Então Deus nos vê e Deus responde às nossas orações. E é muito interessante porque em Atos capítulo 12 você vai ver que a igreja orava fervorosamente, a igreja orava constantemente. Oração por algum motivo, por algum objetivo, não é simplesmente dobrar os joelhos e falar com Deus 5 minutos, 30 minutos, não. Tem que ser constante, até que a vitória venha. E a vitória vai vir, porque Deus ouve as nossas orações. Mas não bastasse esse privilégio de Deus estar olhando para nós e também ouvindo as nossas orações, a Bíblia está dizendo, através da declaração de Pedro, citando o Salmo 34, versículo 15 e 16, a Bíblia está dizendo que não só isso, mas Deus também trata com os nossos inimigos, com aqueles que tramam mal, com aqueles que cometem injustiça, com aqueles que nos fazem sofrer. Ei, você é menina dos olhos de Deus, você é filho do Altíssimo. É verdade que no mundo nós teremos aflições, mas ai daqueles pelos quais nós sofremos as aflições. Por quê? Porque o nosso Paizinho, ele vem para nos socorrer, ele vem para nos defender. E é isso que o texto está dizendo, e é isso que nós vemos na história de Pedro, paralelamente a esse texto, em Atos capítulo 12. Herodes Agripa perseguiu a igreja, e ele veio como um soberano, né? Parecia que ele tinha todo o poder, mas em um momento específico da história, a Bíblia diz que Deus envia um anjo, e o anjo toca em Herodes, e ele morre, comido por vermes, diante de todo o povo. Os soldados que prenderam Pedro foram mortos. E a Bíblia diz no versículo 24 que a palavra do Senhor crescia e se espalhava abundantemente sobre toda a terra. Queridos, o nosso Deus está com os olhos dele sobre nós. Ele ouve as nossas orações e ele é o justo juiz que verdadeiramente trata com aqueles que cometem o mal. Ele é o dono da história, ele está no controle de tudo, ele está no governo, nada foge aos olhos de Deus. Deus não está, indiferente àquilo que você está passando, muito pelo contrário, Deus se preocupa com você, mas ele tem seus propósitos. Às vezes ele precisa permitir algumas coisas para que nós tenhamos experiências reais com ele. Para que nós tenhamos, testemunhos para contar. Para que nós nos aproximemos dele com muito mais intimidade. Para que a nossa fé seja aumentada. Quando Deus pede, por exemplo, a Abraão para que ele sacrificasse o seu próprio filho, Deus sabia que Abraão teria capacidade de fazer aquilo. Deus não permitiria aquilo jamais, mas ele deixou Abraão ir até o limite, justamente para Abraão entender que ele tinha um Deus, o qual ele realmente poderia confiar, porque aquele Deus proveria todas as coisas. Deus proveu o cordeiro no lugar de Isaac, e Deus vai dar provisão para você em meio à escassez, em meio às lutas, em meio às tribulações. Nunca se esqueça disso, né? 3 ensinamentos de 1 a Pedro 3, versículo 12. Deus está com seus olhos sobre mim, ele me vê. Deus ouve a minha oração. Ele não se esqueceu de você, ele está te ouvindo. E Deus, ele trata com aqueles que cometem o mal. Tá bom, queridos? Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida nesse dia e que a bênção do nosso Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus. Um forte abraço.